Paz do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez, através desse meio de comunicação. Nós vamos iniciar uma nova série de mensagens intitulada de A Procura da Felicidade. Hoje nós vamos falar sobre a simplicidade. Depois nós estaremos falando sobre a procura da felicidade através da fé. Depois nós falaremos sobre a procura da felicidade através da valorização. E por último falaremos sobre a procura da felicidade através dos propósitos. Esse é um tema bastante interessante que eu acho que diz respeito à sua vida e à minha vida. Todos nós procuramos felicidade. E eu quero começar com uma frase que diz assim: ó que dama fácil a felicidade! Mas se acostuma no lugar e ela já sai. Afaga teu cabelo cheia de vaidade, beija-te às pressas, bate as asas e se vai. Dona Felicidade, ao contrário, te prende ao coração a ferro e corda. Para ir embora, diz não ter horário, senta-te consigo à cama, aborda. A felicidade é algo que algumas pessoas imaginam que o dinheiro traz felicidade. Então algumas dizem, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. Outras dizem, dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. O que é, afinal, a felicidade? Onde encontrar? Um outro pensamento de Jacinto Benavente, ele diz, o dinheiro não pode fazer com que sejamos felizes, mas é a única coisa que nos compensa do fato de não sermos. Essa história de que dinheiro não dá felicidade é um boato espalhado pelos ricos, para que os pobres não tenham muita inveja deles. Eduardo Gianetti diz o seguinte: continuar aumentando os padrões de consumo não vai tornar as pessoas mais felizes. A partir de um certo índice, não há nenhuma evidência empírica de que acréscimos de renda tragam ganhos de bem-estar subjetivo. No Salmo 131, a Bíblia vai dizer para mim e para você o que é felicidade. Diz assim, o versículo 1: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Qual que é o princípio da felicidade? Nós poderíamos dizer, baseado no Salmo 131, que o princípio da felicidade é a simplicidade, a humildade. O primeiro indício disso está na frase, não é soberbo o meu coração. Então nós podemos concluir que pessoas que têm uma predisposição à soberba, elas dificilmente serão felizes. Uma outra indicação é a frase, não é altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, o não é altivo o meu olhar e não ando à procura de grandes coisas, significa nada mais, nada menos que contentamento. Pessoas que aprenderam a ser felizes com as suas vidas do jeito que elas estão. E elas procuram tirar proveito disso e aproveitar o máximo com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, e serem felizes com o salário que têm, no emprego onde estão. E isto é felicidade, contentamento. Contentamento é a frase no Salmo 131. Fiz calar e sossegar a minha alma. O fazer calar e sossegar a alma é um combate à inquietação, é um combate à ansiedade, é um combate ao desejo de consumismo. O fiz calar e sossegar a minha alma, essa ideia de contentamento bíblico leva-nos a um pensamento do que é verdadeiramente a felicidade. Pense comigo,
A palavra de Deus vai de encontro a essa cultura que fazem com que as pessoas andem ansiosas ou por serem alguma coisa ou por possuírem alguma coisa. E a ideia de Deus para mim e para você, se nós quisermos ser felizes, é o contentamento. Não possuir alguma das coisas que desejamos é parte indispensável da felicidade, diz Bertrand Russell. Agora, perceba que este contentamento, ele está na confiança em Deus. Quanto mais você e eu confiamos no Senhor, quanto mais confiança em Deus temos depositado, mas nós faremos sossegar a nossa alma. Diz assim, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Apenas pessoas que sabem esperar em Deus demonstram perfeita confiança nele. O quanto tem você esperado em Deus pelas suas tristezas, pelas suas ansiedades, pelas coisas que estão consumindo sua alma. O quanto confiança você tem depositado em Deus é um retrato do quanto você tem esperado nele. O princípio da felicidade é a simplicidade, é a humildade, é o contentamento, é a confiança em Deus. Querido ouvinte, o Senhor Jesus, certa vez falando sobre felicidade, nós acabamos de terminar uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças, e eu não sei se você percebeu que bem-aventurado é feliz serão. Então Jesus deu a receita clara sobre a felicidade. E perceba que no Sermão da Montanha, a felicidade não estava, Jesus não ensinou que ela estava em coisas. Também não estava no fato de você possuir algumas funções estratégicas no seu trabalho, ou desenvolver-se alguns tipos de papéis. Não. A felicidade, ela estava apenas em algumas atitudes, em alguns conceitos, em alguns valores que as pessoas iriam buscar. Para Cristo, felizes seriam pessoas humildes de espírito. Para Cristo, felizes seriam pessoas que iriam chorar, e não pessoas que iriam prestar um culto a viver extremamente felizes permanentemente. Para Cristo, pessoas felizes são pessoas mansas, e não generais, e não pessoas autoritárias. Para Jesus, pessoas felizes são pessoas que têm fome e sede de justiça. Justiça no grego aqui é retidão. Pessoas que têm desejo de serem retas, de serem corretas. Para Jesus, felicidade são pessoas que são misericordiosas. Pessoas que têm misericórdia no coração. Para Jesus, felicidade são pessoas que têm um coração limpo. Para Cristo, felicidade são pessoas que são pacificadoras no casamento. São pessoas que quando vê um problema, elas levam uma palavra de paz para corações aflitos. Pessoas que quando vê um casal dizendo que irão se separar, que estão à beira de um divórcio, elas têm sempre uma palavra pacífica, uma palavra de paz. Sempre a toda pessoa que está tumultuada. Isto para Jesus é felicidade. Felicidade são pessoas que perseguem a justiça de Deus. Então, se nós pudéssemos conceituar felicidade, e se nós pudéssemos definir a felicidade, iríamos afirmar que a palavra de Deus vai trazer para nós mais ideia de comportamento, de conceito de vida, de como viver e de como interpretar a vida, do que mesmo de possuir coisas ou de desenvolver alguns papéis. É mais um estado de espírito e de contentamento. É mais uma maneira de perseguir alguns valores, alguns princípios. E esses princípios estariam dentro de nós e não fora de nós. Então perceba que felicidade é algo que diz respeito à nossa vida de devoção e de relação com Deus.
uma vida disciplinada, de alguém que se disciplina, de alguém que busca a Deus diariamente, de alguém que mantém um relacionamento firme com o Senhor Jesus, de alguém que está em constante devoção a Deus, numa vida completa e cheia de humildade e de amor. Essas pessoas serão muito felizes, porque aprenderam a se contentar, aprenderam a esperar em Deus, aprenderam a fazer sossegar o seu coração e a depositar em toda a sua esperança e fé naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. É este o Deus a quem você serve e a quem eu sirvo. É um Deus que presta atenção no que está mais escondido do coração do que mesmo nas manifestações exteriores. Entenda, querido ouvinte, que felicidade diz respeito a uma vida de comunhão sossegada na presença de um Deus Todo-Poderoso. Felicidade é um estado de espírito que desenvolvemos com um Deus glorioso e eterno e soberano. Então, se você quer ser feliz, de fato e de verdade, seja humilde. Se você quer ser feliz, chore. Chore com aquelas pessoas que ligam para você e contam os seus problemas. Chore com as pessoas que estão sofrendo. Se você quer ser feliz, seja manso. Não queira reivindicar coisas, ficar brigando por coisas medíocres, às vezes extremamente supérfluas. Onde você fala muito e você briga muito e você tem um desgaste enorme, seja manso. Espere em Deus. Faça sossegar toda a inquietação do seu coração. Faça sossegar todas as suas ansiedades. Haja de uma forma quieta, tranquila. Espere em Deus plenamente com todas as suas forças. Tenha fome e sede de ter uma vida reta diante de Deus. Tenha fome e sede de ter uma vida correta diante de Deus. Procure lançar fora todas as coisas que você percebe, que você pontua e identifica, que entristecem o Espírito Santo no seu coração. Essas coisas te levarão à amargura, às angústias, às tristezas, à dor, ao sofrimento. Então, abra mão das coisas que você percebe, que você fala, que você faz e que entristece o Espírito Santo. Abra mão delas. Se o teu olho te faz tropeçar, é melhor que você entre cego, diz a palavra. Se a tua mão te faz tropeçar, é melhor que você corte, diz a palavra. Então, abrir mão de algumas coisas, renunciar a algumas coisas, faz parte do chamado primário do Senhor Jesus. Aqueles que iriam ter o desejo de segui-lo. Renúncia é uma palavra primária na vontade daqueles que queriam seguir ao Senhor Jesus. E eu tenho certeza que se você quer ser feliz, você irá renunciar a algumas coisas que você identifica, que você pontua, que essas coisas, elas estão entristecendo o Espírito Santo na sua caminhada diária. Então, se você almeja de todo o seu coração a felicidade, procure pelas coisas que são relevantes e eternas. Procure pelas coisas que edificam no reino de Deus. Procure pelas coisas que glorificam a Cristo e que exaltam o nome de Jesus. Faça sossegar o seu coração. Faça aquietar a sua alma. Saiba esperar em Deus, alma ansiosa, coração inquieto. Faça esperar em Deus de todo o seu coração. Pratique o contentamento. Pratique de todo o seu coração os valores e os princípios do Evangelho de Cristo. Na próxima lição, nós estaremos falando sobre a procura da felicidade e nós estaremos falando sobre fé. Mas nesse momento, nós aprendemos de Deus e de sua palavra que a felicidade diz mais respeito a uma vida de simplicidade. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.